Bem, meus irmãos amados, voltamos para mais uma aula da nossa introdução bíblica. Estamos no Pentateuco, 5 volumes, na Tanar do judeu, na Torá do judeu, né? Na aula passada falamos sobre as genealogias, gerações, né? E a importância disso na Bíblia. Hoje falaremos sobre os nefilins, os gigantes, antecedentes do dilúvio. Próxima aula depois falaremos do dilúvio. Então nós encontramos aqui no capítulo Gênesis, capítulo 6, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que eles escolheram. Então o Senhor disse: Não contenderei mais meu espírito para sempre com o homem, seu dia serão 120. E havia naquele dia gigantes na terra. Já tinha gigante antes do cruzamento, né? Do homem e da filha de Deus, filho de Deus com a filha dos homens. E também depois, continua tendo gigante, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, que foram os valentes, os heróis, que houve na antiguidade, homem de fama. E viu o Senhor que a maldade era muito grande, multiplicou muito na terra, a imaginação dos homens era mal desde sua meninice, e o Senhor então disse: Vou destruir o homem que criei sobre a face da terra. Animal, réptil, as aves e tal. E aí aparece a história de Noé, que depois falaremos dela. Então agora vamos concentrar nisso aqui. Primeiro falaremos aqui que filhos de Deus e filhas dos homens. Há uma corrente aí e de pessoas boas, pessoas de nome, renome, que acham que as filhas dos homens são dos homens mesmos e os filhos de Deus são os anjos. E aí os anjos teriam deixado seu principado, né? Conforme está lá escrito lá no livro de Judas, né? Livro de Judas, falando que os anjos que não guardaram o seu principado, eles detêm presos em prisões eternas. Teria então aqueles anjos vindo e cruzar das espécies. Primeira coisa que nós temos que ter um pouco de fé, né? Porque nós já estamos cientes que espécies diferentes não se cruzam, né? Você pega a própria família, por exemplo, do lobo e do cachorro, são parentes. Lobo e cachorro, você não vê cruzamento de lobo com cachorro, de cachorro com loba. Não tem. Espécie, cada um na sua espécie. Isso já vem no gene, no cromossomo, né? Então, filho de Deus aqui, filho dos homens, esse cruzamento que teve, essa união, evidentemente que isso aí, a gente sabe também por Mateus, capítulo número 22, o próprio Jesus, se você fizer um levantamento dos sermões de Jesus, você verificará que geralmente ele trouxe luz, ele julgava luz, ele autenticava aqueles fatos que tinham muitas questões obscuras no passado. Ele disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló, que o povo judeu achava que não tinha acontecido aquilo. A mulher de Ló não tinha virado sal coisa nenhuma. Ele falava assim: como Jones teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Ele autenticava, porque ele, Jesus, era o Logos, ele é a palavra. Ele estava no princípio. Então ele acompanhou toda a história, né? Nós temos as teofanias, que é a presença de Jesus no Velho Testamento, né? Quando é o anjo do Senhor com a letra maiúscula, A maiúsculo, anjo do Senhor, aparece diversas vezes. Nós veremos isso nas aulas de angelologia. Então Jesus está autenticando isso aqui. Ele fala sobre isso. Quando aquelas questões aparecem referente ao levirato, que um camarada casou, um irmão, e morreu a mulher dele, o irmão pegou a mulher para suscitar descendência, e foram assim até 7 irmãos. E depois, quando morreu, pergunta-se então, de qual deles será ela mulher? Tendo que os 7 já tiveram mulher. Ele falou assim: a Raiz não conhece a escritura. Os anjos não se casam nem se dão em casamento. Então os anjos não tem cruzamento com espécies diferentes, né? Então nós cremos que ali, na verdade, era a linhagem piedosa de Sete com a linhagem amaldiçoada de Caim. Os filhos de Sete começaram a desviar e deixar de lado a família deles e foram procurar as mulheres bonitas e formosas da tribo de Caim. E aí então apareceu esses valentes, esses gibor, esses heróis da antiguidade, né? E continuaram a história. Mas a Bíblia é muito clara, a Bíblia explica a Bíblia, essa é a primeira regra da hermenêutica. Havia naqueles dias gigante na terra. Então já tinha gigantes, foi uma anomalia que apareceu, né? Nós temos gigante hoje no mundo aí, no livro do Guinness Book. Tem um recordista mundial com 2,29 metros, né? Isso é uma anomalia cromossômica.
como tem o pigmeu, o anão, né? A pessoa que nasce de cruzamento de casal normal, nasce uma pessoa pequena que não consegue desenvolver com as suas glândulas, etc. E temos também o contrário, pessoas que nascem com tamanho exacerbado. Então era uma tribo, né? Essa tribo tem até nome na antiguidade, foram conhecidos como Emins, Anaquins, Zanzumins, Zuzins. A palavra então que aparece aqui, Sara gigante nesse texto aqui, ela só ocorre 5 vezes no Velho Testamento. 3 vezes, 3 vezes. A primeira está aqui, em Gênesis 6, 4. É a palavra nefil no hebraico. Nefil no hebraico, no plural, nefilim. Então, alguns dizem que os nefilins eram esses gigantes que teriam cruzado com as mulheres belas e formosas, né? Os filhos de Deus seriam esses anjos. E os nefilins seriam os herdeiros disso. Os nefilins são os herdeiros, o resultado do cruzamento dos anjos que teriam descido do céu, largaram o estado natural deles e vindo fazer esse cruzamento com as filhas dos homens. Mas isso não tem procedência nenhuma, isso é uma teoria que não tem fundamento. Na verdade, a linhagem de Caim tomou para si mulheres da linhagem de Sete. Não é isso? Os filhos de Sete, os filhos de Deus, tomaram para si mulheres da linhagem dos filhos de Caim. Então, é as duas gerações. Então, os nefilins aparecem 3 vezes na Bíblia, nessa primeira vez aqui em Gênesis 6, 4, e depois em Números 13, 33 e 33, 2 vezes, onde fala sobre os filhos de Anak, que eram gigantes. Depois nós temos outro nome, que também tinha uma tribo que tinha muitos gigantes, é a tribo do pessoal chamado Refaíns. Esses Refaíns aparecem 24 vezes no Velho Testamento. Fala sobre o Vale dos Refaíns, que era uma depressão que havia próximo onde eles moravam, ficou conhecido como Vale dos Refaíns. Ela era uma antiga tribo de gigantes, e cita até um mais famoso membro dessa tribo, que era Og, rei de Bazã. Esse Og, a cama dele tinha 9 côvados por 4. Um côvado mais ou menos de 45 centímetros, um arredondar para 50, meio metro. Uma cama de 4,5 metros por 2 metros. Então ele deveria ter no mínimo 4 metros, né? No mínimo de altura, 4 metros. Né? O Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. E então nós encontramos também numa das cidades dos filisteus, chamada Gate, nós encontramos também alguns gigantes ali, inclusive o Golias, que foi derrubado por intervenção divina pela funda de Davi, uma das pedrinhas que Davi lançou. Mas para provar que não foi Davi nem foi a funda, ele caiu para frente. Se fosse naturalmente a força de Davi e a arma de Davi, ele tinha caído para trás, né? Eu estou parado aqui, vem um objeto, bate contundente na minha cabeça, a tendência é que eu cair para trás. Mas diz que caiu com a fronte no chão, para mostrar que o empurrão foi dado por Deus. A pedra mesmo foi só simbólica, né? Então, Golias era de lá, da tribo era de Gate também, né? O Saf, ou chamado Sipai também. O Isbi-Benob, que a lança dele pesava 4,5 kg. E também falou de um outro homem de Gate que tinha tão grande que tinha 24 dedos, 6 em cada mão, nas 2 mãos, 12 e 6 em cada pé. Então, essas tribos chamadas de Refaíns, e também na localidade de Gate havia muitos gigantes. E os próprios espias, quando foram ver a terra, né, santa, aqueles 12 espias, que só tinha 2, que eram servos de Deus, Josué e Caleb, os demais depois tudo morreram, também foram fulminados por Deus, porque contaminaram e difamaram a terra. Ele disse que a terra tinha muitos gigantes. E eles até colocaram a palavra na boca do gigante. Éramos aos olhos deles como se fosse um negocinho pequeno, né? Como gafanhoto. Eles mesmos subtraindo a qualidade e a potência deles, pensando que eles estavam nele residia algum poder, quando o poder deles era totalmente em Deus, né? Deus que havia levado eles até ali, tinha tirado com mão forte do Egito e ia colocá-los na Terra Santa, com certeza. Então, os Refaíns aparecem 24 vezes no Velho Testamento. É uma tribo de gigantes, tem o Vale dos Refaíns, que é muito citado. Em Gate também havia alguns gigantes, né? Junto com Golias tinha o Lami, que era irmão dele, o Isbi-Benob, o Sipai, e esse homem que tinha 24 dedos, 4 dedos a mais do que o normal, né? Que a gente tem 20. E tem várias citações, então, desses gigantes aí. Então, filhos de Deus são essa linhagem de Sete. Mas e os filhos de Deus lá em Jó?
Quando está em reunião, diz que vem um dia que os filhos de Deus vieram representar perante Deus e Satanás veio também no meio deles. E o Senhor perguntou, de onde vem Satanás? Visitar a terra e passear por ela. Tal. Ali, nesse caso aqui, o Binei Elohim, aqui sim, são seres espirituais. É uma reunião no céu, nos céus, né, de seres espirituais. E o Satanás também teve acesso a essa reunião e foi lá acusar, como sempre ele faz, conforme a gente pode ver lá no livro de Apocalipse. Né? Foi destruída o acusador de nossos irmãos, aquele que acusava dia e noite, que a função de Satanás é essa. Né? Por isso o nome dele de Satanás no céu, quer dizer, adversário, e diabo na terra, aquele que joga com, que fica julgando para prejudicar a gente. A Bíblia diz que a terra estava corrompida, o verbo shahat, quer dizer apodrecida, arruinada, deteriorada, inutilizada, pervertida, estragada, tem a ver com uma área moral, né? E havia muita violência e havia maldade. Então essas são as condições que vão anteceder o dilúvio, quando Deus vai escolher Noé e mandá-lo então preparar esse grande barco. Falaremos na próxima aula. Um abraço.